Em prosseguimento, com a palavra o senador Fernando Bezerra. Ele não falou aqui ainda. O presidente Guilherme não falou ainda. Ah, não falou aí. Então, com a palavra, o senhor Fernando Melo. Guilherme Melo. Alô, alô? Tá funcionando? Bom, primeira coisa que me chama a atenção é que eu penso no cidadão que está nos assistindo, ou estava até agora pela TV Senado ou pelo site do Senado, e é muito confusa a discussão, né? Porque você tem 4 economistas na mesa, eu não tenho a menor dúvida de que nenhum de nós tem intenções malévolas. Tira essa preocupação, porque no momento a TV Senado está... A sessão a plenária. E eu não reputo, obviamente, a nenhum dos meus colegas nenhum objetivo maligno. Essa disputa política, digamos assim, acerca dos rumos do país, é uma disputa muito tradicional das casas parlamentares, etc., mas que nós temos que tentar, ao máximo, evitar que contaminem as nossas reflexões, né? Por quê? Porque é evidente que... E aí, o senador Zé Aníbal não está aqui, mas ele fez uma questão, colocou uma questão, porque os seus posicionamentos são ideológicos. Os nossos são técnicos, os seus são ideológicos. E aí, a mesma coisa poderia falar, não, o seu é ideológico, o meu é técnico, porque eu mostrei dado, eu também mostrei dado, todo mundo mostrou dado. Pois é, os dados não falam por si mesmos, né? Eles precisam ser interpretados. E aí, quando você vai interpretar o dado, aí entra a sua forma de ver o mundo, como você acha que deveria funcionar a economia, como você acha... E cada um vai interpretar. Então, essa discussão, alguém falou, o pessoal do quanto pior, melhor, esse povo aí. Pois é, o governo anterior falava uma coisa, o pessoal do quanto pior, melhor, esse povo aí. Só que agora o pessoal do quanto pior, melhor era o governo anterior e antes agora a oposição. Quer dizer, obviamente que isso varia muito da sua forma de enxergar a economia, de compreender as relações econômicas. Por exemplo, aqui foi dito sobre a relação entre poupança e taxa de juros. Essa é uma leitura, é claro que para quem não é economista é uma discussão chatíssima, nível de poupança e taxa de juros. Essa é uma discussão antiga dos economistas, entendeu? A gente pode remeter isso ao Keynes, a teoria dos fundos emprestáveis. Na minha opinião, Keynes já desmontou isso aí. Mas tem gente que acha que não desmontou. Tem gente que acha que aumentar o déficit vai gerar inflação. Eu acho que isso aí é uma visão monetarista da economia, muito simplista. Por exemplo, os Estados Unidos aumentou 5 trilhões a base monetária e não deu inflação. Ah, mas Estados Unidos é Estados Unidos, a gente é diferente. Não, quer dizer, na verdade, essas discussões de fundo têm a ver com a forma diferente que cada economista e cada político enxerga. Tem político que defende o Estado mínimo, porque acredita que o Estado mínimo é o melhor para a sociedade, a solução para todos os problemas. E tem gente que defende Estado máximo, socialismo e etc. Não porque é maldoso, mas sim porque acredita nisso. A única coisa que eu aprendi, e aí eu compartilho do senador Ferraço, Ricardo Ferraço, né? A fé cristã, também sou cristão, tenho formação cristã, estudei em colégio católico, em universidade católica, só que eu aprendi no meu cristianismo que não só de fé vive o homem, né? Então, desse ponto de vista, eu tenho dúvidas sobre a capacidade de um aumento da confiança. Não, eu não citei, é uma forma que em minha interpretação. Pois é, eu também, eu acho que nem só de pão e nem só de fé. Sim, eu falei, minha interpretação, eu aprendi, não estou citando a Bíblia, não sou pastor. Sim. Presidente, vamos garantir, presidente, expositor. Eu tô... Obrigado. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que a questão da confiança é um fator importante na economia, é evidente que é. Só ele resolve? Não. Certamente não, a gente está vendo isso agora. Teve uma recuperação rápida da confiança,
o crescimento não veio. Era para o segundo trimestre, ficou para o terceiro trimestre, agora não é nem mais para o quarto trimestre, é para o primeiro trimestre do ano que vem, porque é muito difícil crescer com a capacidade ociosa que a gente tem, com o nível de desemprego que a gente tem, sem fonte de demanda. Então, por mais confiante que você esteja, e havia um fenômeno de descolamento que a gente chama do índice de expectativa e o índice de situação atual, agora ele já começou a cair de novo. Porque você cria um estado de confiança que não se confirma na realidade, e aí você reverte esse estado de confiança. O que eu estou colocando é o seguinte: é evidente que melhorar a confiança na economia é um fator fundamental, mas ele não é suficiente. Então, o que eu estou fazendo um apelo aqui não é de falar a sua proposta ideológica ou a minha proposta ideológica. Todos nós temos a nossa ideologia. Todos nós. Quem não tem? Quem não tem? Ideologia não no sentido marxista negativo, mas no sentido da sua forma de ver o mundo. O que eu estou tentando colocar é que mesmo dentro do arsenal teórico que orienta a visão mais tradicional, a visão que alguns chamam de mais neoliberal, mesmo dentro desse arsenal teórico, existem alternativas muito melhores do que a PEC. E isso, quando... mas não foi o FMI que disse, foi um consultor do FMI. Tudo bem, não foi um, foram vários. Mas mesmo que não tenham sido o FMI como instituição, foi o economista-chefe do FMI, o Blanchard, um dos grandes economistas. Só porque não foi a instituição a gente não vai considerar o argumento? Será que o argumento ele não tem validade só porque ele foi proferido por alguém que não compartilha da minha visão de mundo? Mesmo quando o argumento compartilha de todos os meus preceitos, hein? O preceito da eficiência, o preceito da racionalidade, isso aqui, só porque ele foi feito por alguém que é mais simpático ao outro partido, eu não vou considerar? Então, eu queria fazer na verdade, um chamamento até para todos nós, para os meus colegas que eu sei que estão envolvidos no debate, de fazer esse debate um pouco fora da esfera da disputa político-partidária, olhando para questões reais. Será que essa PEC é realmente a única e melhor solução para o Brasil? E aí, dialogando finalmente com a questão da senadora Vanessa, que existe um discurso fatalista. A nossa outra opção é a insolvência do Estado. Eu nunca vi insolvência do Estado na própria moeda. Eu não quero discutir essa questão, porque isso é um outro tema econômico chato, mas eu nunca vi isso. Mas tudo bem, é a insolvência do Estado. É aumentar descontroladamente a carga tributária. Será que é? Será que é? Ou será que esse é um discurso que está contaminado pela disputa política? Eu acho, minha opinião, acho que é um discurso que está contaminado pela disputa política. Por fim, eu queria só... A última coisa que eu quero falar é debater um pouco com a questão do cenário. O Marcos dialogou um pouco com o cenário que eu construí aqui. E eu acho importante a gente dialogar com os cenários que estão colocados, né? Um dialogar com o outro. O Marcos colocou que ele não vê crescimento econômico num modelo que não estabiliza a dívida pública, pois a minha tentativa foi exatamente mostrar que o cenário alternativo estabiliza a dívida pública. Portanto, esse problema não se coloca. Se eu estivesse aqui apresentando um modelo que a dívida pública é explosiva, ele poderia usar o argumento de que o seu modelo não estabiliza a dívida pública e eu não acredito em cenários que não estabilizam. Mas o nosso modelo aqui estabiliza. Eu queria pedir licença ao doutor para lembrar a Vossa Excelência que o seu tempo desculpe. Já encerrou. Tá, desculpe. Posso só fechar e encerrar? Sim, não tem. Não. Aqui nós somos democratas. A última coisa que eu queria falar... Diferentemente do que alguns possam pensar. Cada um tem o seu pensamento. Eu acredito, o Senado é o espaço da democracia. Mas nós temos é que discutir essa questão, essa é a proposta do Senado, objetivamente. Quanto à ideologia, ninguém vai se livrar da sua formação ideológica. É claro. Mas é preciso ter objetividade. É evidente. Quanto ao crescimento econômico de 3%, é um crescimento médio da economia brasileira dos últimos
15 anos. Será que é tão impossível assim a gente alcançar um crescimento médio de 3% nos próximos 10 anos? Aí algum vai falar, com a PEC sim, sem a PEC sim. Eu acho que não é impossível. Eu acho que não é impossível a gente alcançar esse crescimento. Por fim, o último tema é da melhoria da eficiência e que o nosso Estado tem que ser mais eficiente. Pois é, toda a minha proposta ela está baseada nessa discussão. Toda a proposta alternativa está baseada na discussão da melhoria da progressividade da tributação, da eficiência do gasto público, da melhoria da composição do gasto público, da transparência das contas públicas. Por que essa proposta não pode ser considerada? Ela atende a todos os critérios. Ela é melhor do que a PEC em vários critérios, mas ela não pode ser considerada porque não há viabilidade política para promover um aumento da carga tributária para os mais ricos, diga-se de passagem, porque todas as medidas tributárias são para os mais ricos e são passageiras o aumento da carga tributária, que depois ela converge de novo para o seu patamar normal. Mas aí eu me pergunto, se não há maioria, não há ambiente político para aprovar um compartilhamento do ônus da crise com os mais ricos, por que a maioria para aprovar medidas que tiram investimentos, que diminuem o ritmo dos investimentos em saúde, em educação, em cultura, em ciência e tecnologia? Por que há maioria para aprovar uma reforma da Previdência, que dificulta para alguns o acesso ao benefício, mas não há maioria para aprovar um imposto sobre grandes fortunas? Então, eu acho que ambiente político existe, e se não existe, nós deveríamos criar, porque as medidas que são propostas dialogam completamente com todos os preceitos que são compartilhados por todos nós economistas. É isso, obrigado.